Uma vida tocada pela graça e transformada pelo encontro com Deus. Carioca iniciou sua caminhada na música secular, mas em 2000, após uma experiência profunda com o amor divino, decidiu colocar seu dom inteiramente a serviço da evangelização. Sua história é marcada por superações extraordinárias. Nasceu com apenas um pulmão funcional, perdeu a audição de um ouvido e enfrentou a depressão, chegando ao limite da própria vida. Foi justamente desse vale que nasceu a canção Inexplicável Amor, testemunho vivo do Deus que resgata e restaura. Hoje ele se apresenta como um carteiro de Deus, levando fé, esperança e salvação através da música. E com vocês, Ilmar Quintanilha. Uma vida tocada pela graça. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Esse aqui, ele está com nós desde o segundo congresso. Esse já faz parte dos homens adoradores, amém? Sentados mesmo, levanta sua mão direita aqui para o mar. E vamos rezar uma Ave Maria para ele, que Nossa Senhora venha cobrir com o seu manto sagrado, proteger nesse momento de palavra que ele vai falar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Vamos junto. Boa noite, família! Fala para quem está do seu lado. Fala direito com ele, pô. Vou tentar de novo. Espera aí. Boa noite, família! Levanta seu braço direito comigo assim, vai. Repete assim: Senhor Jesus, eu te amo, eu te adoro. O Senhor é lindão. E eu lhe digo nesta noite, nesta maravilhosa noite, se eu cochilar ou dormir nessa pregação, o Senhor pode me levar logo. Aproveita e leva quem está do meu lado também, marido, esposa, filho. Amém? Fala para quem está próximo, você não dorme não, hein? Deixa eu falar algo para vocês. Vem comigo no fundo, mano. Vem que você é sucesso. Deixa eu falar um negócio para vocês. Como já vem há muito tempo aqui, uma das grandes alegrias do nosso coração é chegar numa casa, numa família que a gente tem como nossa, e ver o progresso, e ver a evolução espiritual, mas ver também a evolução das coisas. Por exemplo, vocês já repararam essa coisa linda aqui na frente, ó? Gente, eu que estou perto, estou vendo esse sinal lindo aqui. Vocês já repararam que eles estão chique desta vez? Tem uma... O que seria isso aqui? Uma passarela? Sei lá o nome desse negócio aqui. Que eu estou com medo danado de cair, porque comigo as coisas acontecem. Eu piso aqui, o negócio afunda, aí vai virar o que? Meme de internet. Mas vocês já repararam? A lateral, olha que telão lindo. Olha. E sabe por que tudo está assim? Por que eles estão pensando em tudo isso? Por você, querido. Eles querem melhorar, querem progredir por razão única. Você. E a gente que vem de longe, quando chega e se depara com a realidade, com cuidado, com tudo que está acontecendo, o nosso coração se alegra, porque a gente percebe que aqui está sendo levantado dia após dia um memorial de gratidão. E é justamente sobre memoriais que eu quero falar para as famílias nesta noite. Pergunta para quem está do seu lado: você já foi, o anjo já te levou ou você está aí ainda? Está vivo ainda? Então feche um pouco seus olhos comigo, por gentileza, em nome de Jesus. Feche um pouquinho seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te oferto o meu coração, te oferto a minha vida e peço, faça em minha casa segundo a sua vontade. Amém.
Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Se você está com a palavra de Deus, abra comigo no livro de Josué. Josué, capítulo 4, versículo 4. Josué 4, versículo 4. Josué 4, versículo 4. Vamos ler porque o tempo avança. Josué convocou os 12 homens escolhidos, um por tribo, entre os filhos de Israel, e disse-lhes: ide adiante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um de vós, segundo o número das tribos de Israel, carregue uma pedra no seu ombro. Versículo 6. Isso ficará como um memorial entre vós, quando os vossos filhos vos perguntarem um dia: que significam essas pedras? Responder-lhe-eis: as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela atravessou o Jordão, as águas foram cortadas, e as pedras são para os israelitas um monumento eterno em memória deste acontecimento. Fizeram os filhos de Israel como Josué lhes tinha ordenado. Tomaram do meio do leito do Jordão 12 pedras, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos de Israel. Levaram-nas consigo e depositaram-nas no lugar onde deviam acampar. Versículo 9. Pôs também Josué outras 12 pedras no leito do Jordão e no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levaram a arca da aliança, e elas estão ali ainda hoje. Se você puder, dê um beijo na sua palavra e vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos aplaudir para valer a palavra de Deus. Queridos, uma das coisas que vai acontecendo com o tempo, de convívio, de história, que as pessoas vão olhando para você e vão dizendo assim: Ilmar, igual eu cheguei hoje aqui, a primeira palavra que o Júnior falou para mim, falou: o que está acontecendo? Você está platinando o cabelo? Eu falei: não, filho, eu estou ficando velho mesmo. A gente começa novo e o tempo vai passando. Mas é uma alegria, como eu falava antes, ver o processo de evolução, não só na coisa que é matéria, mas também na questão espiritual. Você vai vendo os homens se formando, permitindo que o Senhor vai forjando o coração, e a história assim vai sendo transformada não só do homem, mas da família. E nesta noite, de forma específica, neste momento do congresso que já começou, dito pelo nosso bispo, nós estamos dedicando esta noite para as famílias. Você veio em família. Então o que eu peço ao Senhor Jesus nesta noite é que Ele possa falar poderosamente ao coração da sua família. Porque o tema que eu separei, que o Senhor ministrou no meu coração para falar nesta noite, é do memorial da murmuração ao memorial da gratidão. Repete comigo: do memorial da murmuração, vai, ao memorial da gratidão. Vamos de novo: do memorial da murmuração ao memorial da gratidão. Precisamos voltar ao tempo onde o povo de Deus estava escravizado por mais ou menos 400 anos. Lembramos bem que neste período Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés, filho de um casal chamado Anrão e Joquebede. Moisés já tinha 2 irmãos. A irmã mais velha chamava-se Miriam e o outro irmão chamava Arão. Moisés era o mais novo dos 3. Eles eram da tribo de Levi, então eram levitas. O Senhor levantou Moisés para libertar aquele povo. Nós conhecemos a história. Moisés foi colocado nas águas, foi cuidado pela princesa, cresceu para ser um faraó. Moisés se encontra com a sua realidade de vida. O Senhor faz com que Moisés se reconheça parte dos hebreus, a tal ponto que Moisés mata um egípcio. Moisés tem que fugir do Egito. E quando Moisés foge do Egito, nós sabemos que lá no deserto
ele se encontra, ele se relaciona, ele casa e ele tem um sogro chamado Jetro. Moisés então passa a cuidar das ovelhas do seu sogro, a tal ponto que um dia Moisés, cuidando das ovelhas de Jetro, ele é levado ao monte. E o nome deste monte é Horebe. Diga, Horebe. Pode ser melhor, Horebe. O monte de Deus. Quando chegou lá, Moisés sobe naquele monte. E quando Moisés está naquele monte, ele se depara com uma realidade extraordinária. Ele percebe que tem uma sarça queimando e não se consome. E essa imagem, em primeiro lugar, chama a atenção de Moisés, a tal ponto que ele para o que está fazendo, fixa os seus olhos naquela imagem e tenta processar na sua mente o que está acontecendo. Neste momento, a voz de Deus vem por detrás de Moisés e o impulsiona a se aproximar. E quando Moisés dá passos à frente, a voz de Deus fala para ele: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E Moisés então tira as suas sandálias dos pés e oferta ao Senhor que ali tinha lhe pedido. Aqui tem duas coisas que nós precisamos entender para começo de conversa. Primeiro, Moisés estava diante da santidade de Deus. E segundo, existe algo que poucas vezes é falado e eu gostaria de falar para você nesta noite. Biblicamente, quando é pedido para tirar as sandálias dos pés, não é simplesmente pelo fato, ou pela grandiosidade do fato de estar diante da santidade de Deus, porque é grande e é tremendo, mas porque Deus também quer fazer outra coisa e eu quero explicar para você. Naquele período, acontecia que toda vez que alguém gostaria de um investimento de uma outra pessoa, por exemplo, na sua terra, como que era o procedimento? Aquela pessoa ia e dizia assim: olha, eu tenho uma terra e gostaria que você investisse na minha terra, você pode investir? Aí a outra pessoa olhava e falava assim: ó, eu não sei se é vantagem para mim. Aí o cara falava: não, mas investe que vai dar certo. Eles firmavam então um acordo ali com a outra pessoa dizendo: tudo bem, eu posso investir na sua terra, mas se der errado, eu pego a sua terra. Se desvalorizar a sua terra, eu tenho o direito de pegar até a sua família como serva minha. Então, nesse acordo, nesta aliança, o que fazia aquele que estava proposto a assumir aquele compromisso? Ele tirava as sandálias dos pés, aquele que sugeriu o compromisso, melhor dizendo, e entregava as sandálias dos pés para aquele outro homem. Naquele momento, eles firmavam um compromisso. Quando Deus está falando para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Primeiro, a santidade de Deus, a grandiosidade da santidade de Deus. Mas em segundo plano, o que está sendo falado aqui o Senhor está dizendo: vamos firmar um compromisso neste momento. A partir deste ato, Moisés tira a sandália dos pés e Deus fala assim: vai para o Egito. Nós conhecemos a história. E liberta o meu povo. Moisés desce, acontece as pragas, vem a última praga e o povo é liberto, porque o coração do faraó já não resistiu tamanha dor da última praga, que era a morte dos primogênitos. A partir daí, o povo que estava preso no Egito, acostumado a ser escravo, eles muitas vezes, sendo escravizados, eles olhavam para o alto e diziam: será que Deus ainda vai cumprir as suas promessas? Em contrapartida, tinha um outro grupo de pessoas que lá dentro do Egito, sendo escravizado, olhava para o lado e dizia: é melhor ficar aqui dentro mesmo, vivendo uma vida de escravo, porque uma vida de escravo, pelo menos eu tenho o que beber, eu tenho o que comer e eu tenho aonde dormir. E outros ainda esqueciam do Deus de Israel e começavam a se prostrar diante dos deuses do Egito. Corromperam o seu coração e se perderam por completo. Mas a palavra de Deus chegou para todos e Deus foi libertar todo o povo que estava cativo durante 400 anos. O povo é liberto e o povo começa a andar no deserto. E o povo, enquanto caminhava no deserto, caminhava muitas vezes como eu caminho, como você também caminha, devagar, moroso. E sabe o que Deus faz? Deus faz com que o faraó se lembre e diga:
eu vou atrás daquele povo. Ou seja, não esqueça daquele povo. Faraó então pega carros e cavaleiros e começa a andar atrás do povo, sabe para quê? Não simplesmente pelo fato de querer matar o povo, mas também Deus estava permitindo que aquilo acontecesse, porque se Faraó não fosse atrás do povo, o povo iria devagar, o povo iria se escorando, o povo iria se encostando. Então essa foi uma forma que Deus também permitiu para que o povo andasse. E o povo começou a andar. E quando o povo começou a andar, qual foi a primeira realidade impossível que aquele povo encontrou? O Mar Vermelho. Fala para quem está do seu lado, o Mar Vermelho? Pode falar melhor, né? O Mar Vermelho. O povo vem e se depara com o Mar Vermelho. Moisés está dentro desta situação. Imagino eu que naquele momento o povo olha para trás e diz, duas questões. A primeira, Faraó está vindo, vai exterminar com a gente. E a segunda, por que eu fui embarcar nessa história de sair do Egito? Agora estou eu aqui no deserto, próximo da morte, tem um mar na minha frente, nós não temos como atravessar esse mar, e nós todos vamos morrer aqui. Começou a fazer algo que desagrada o coração de Deus, que é murmurar. Fala para quem está do seu lado com muito amor, respeito e carinho. Reclamar, murmurar é a sua cara, meu filho. Fala. Não. Fala direito. Fala. Reclamar é a sua cara, meu filho. O povo estava ali reclamando, duvidando, desacreditando. Acredito eu que alguns zombando. Até que Deus vira para Moisés e falou: Moisés, eu vou te honrar. Estende a sua mão na direção do mar, e eu vou abrir esse mar para o meu povo passar a pé enxuto. Você conhece a história? E quando Moisés estende a mão, a palavra de Deus diz que o mar abre. Um vento passa e seca aquela terra. Existe agora uma parede de água à direita e uma parede de água à esquerda. Posso usar isso aqui como exemplo? E o povo está ali olhando aquela imagem. E de repente Deus fala: manda o meu povo atravessar. E o meu povo atravessa. Imagina você, diante do seu impossível, que muitas vezes você fala: será que Deus pode fazer ainda? Deus vai e abre o mar e diz: eu permaneço sendo Deus. E o Senhor fala: agora atravessa. E ali o povo começa a atravessar. Imagino eu, olhando para um lado, olhando para o outro, espantado com o poder de Deus, o poder extraordinário de Deus. Eles nunca tinham visto nada igual ao que eles estavam vendo. E ali atravessaram, todos atravessaram e foram para o outro lado. E quando foram para o outro lado e que olharam para trás, eles tiveram uma outra visão. Qual foi a visão? Eles viram as duas muralhas caírem sobre Faraó, carros e cavaleiros. Deus já estava mostrando que ele iria lá na frente derrubar uma muralha também, que era impossível para o povo, que eram as muralhas de Jericó. Mas neste primeiro momento, Deus mostra o poder dele para aquele povo, e o povo celebra. A palavra de Deus diz que Miriam, irmã de Moisés, quando viu aquele povo ali parado, olhando aquela visão maravilhosa, extraordinária, ela passa a mão num tamborim, começa a tocar o seu instrumento musical e começa a dançar, a vibrar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A partir disso, todos aquelas e aqueles começaram a dançar, as famílias começaram a celebrar, as famílias que ali se encontravam começaram a vibrar diante da presença do Senhor. Pode aplaudir o Senhor, querido. Acabou este momento e o povo teve que começar a caminhar. E quando o povo começa a caminhar, vem o primeiro sintoma de problema, que é: o povo volta a dizer: aqui, caminhando nesse deserto, eu não tenho o que comer. Lá atrás, no Egito, poderia ser ruim, poderia ser pesado, mas eu tinha cebola, eu tinha alho,
eu tinha pepino para comer. Fala para quem está do seu lado, reclamar é a sua cara, meu filho. Deus ouve a reclamação do povo. E Deus fala para Moisés, é comida que eles querem. E Deus providencia o maná, caindo como orvalho sobre aquele povo. E o povo só tinha o trabalho de recolher o maná e fazer aquilo que queria com o maná. Imagino eu que muitos ali glorificavam o Senhor, mas desde aquele momento já tinha alguns que pegavam o maná e dizia: pão, eu vou viver de comer pão. A pessoa comia alho e pepino no Egito e está reclamando do pão que Deus oferece. Reclamar é a sua cara, meu irmão. Pode falar para quem está do seu lado. Reclamar é a sua cara, filho. Presta atenção. Alguns chegaram ao ponto de recolher o maná. Isso aqui tem que marcar o seu coração nesta noite. Pensando, eu vou juntar os mais espertos, né? Eu vou juntar, porque vai que amanhã não caia de novo e a minha família não pode passar fome. Quando acordaram no outro dia, o que acontecia com o maná? Tinha bolô, porque a providência de Deus na sua vida, ela acontece por dia. Por mais que muitas vezes você duvide e não acredite, a mão de Deus providente, ela acontece por dia. Não se preocupa com o seu dia de amanhã, querido, porque Deus age no dia de hoje. Você está nesta noite aqui com a sua família, sabe por quê? Porque a providência de Deus te trouxe aqui, porque Deus está querendo falar ao seu coração e ao coração da sua família. E se você crê nisso, pode aplaudir o Senhor nesta noite. Mas sabe o que o povo voltou a fazer? O povo voltou a reclamar. O povo começou a dizer: mas só vou comer pão? Não tem uma coisinha diferente para colocar, não? Aí Deus falou: meu povo está reclamando de novo, eu vou dar carne para eles. E deu codornas, deu carnes, deu aves para eles comerem. O povo só tinha o trabalho de estender a mão, pegar e levar e cozinhar e vamos lá. Mas sabe o que o povo fez passado um tempo? Eu não aguento mais comer esse tipo de carne. O povo voltou a reclamar. Mais à frente, o povo começou a reclamar dizendo: a gente não tem nem água para beber. E Deus ouve o povo e fala assim: Moisés, então fere a rocha, porque eu vou dar água para esse povo beber. E o povo começa a reclamar dizendo: mas essa água podia ter um gelinho, né? Quem sabe, né? Podia ter... Fala para quem está do seu lado de novo, insista dizendo: reclamar, querido, é a sua cara também. E Deus foi se cansando do povo. O coração de Deus foi se cansando do povo. Alguns historiadores chegam ao ponto de dizer que o povo começou a caminhar durante 37 anos em círculo. E esse tempo que o povo caminhava em círculo era um tempo de purificação. O que é isso? O povo que reclamava morria e começou a nascer um novo povo. Começou a nascer um povo disposto a adorar a Deus por quem Ele era. Começou a nascer um povo apaixonado pelo Senhor, apaixonado pelas histórias do Senhor. Porque ali eles ouviam, o meu pai dizia que esse Deus maravilhoso abriu o mar vermelho. O meu pai me contou que caiu pão do céu. O meu pai começou a contar histórias. E é isso que pai e mãe precisa também fazer com os filhos. Ao invés de deixar os filhos se perderem no celular, na internet da vida, conta as experiências que você já teve com Deus. Quantas vezes você já se reuniu na sua casa, na sua mesa, para partilhar da história da sua vida com os seus? Como que você quer que um filho ou uma filha viva da providência se você não partilha a providência com os seus? Hoje eu estava na casa de pessoas que eu amo, do Carlos, da Maristela, com a Gabi, com o João. A gente partilhava um pouco da vida à mesa. E quando a gente partilhava da vida na mesa, a gente lembrava dos feitos maravilhosos que o Senhor já tinha feito.
Diferentemente daquele povo do deserto, que começou a levantar um memorial de murmuração. E sabe o que é um memorial de murmuração, querido, querida família de Deus? É o memorial da morte. Porque a murmuração leva à morte, mata a alma, arrebenta com a fé, destrói com a fé. Isso é um memorial de murmuração. E nós temos visto nos tempos atuais famílias se perdendo e abandonando a fé, porque não se cansam de levantar um memorial de murmuração. Não se contentam com aquilo que Deus já fez. Não fazem memória da história. Sabe o povo que atravessou o Mar Vermelho? O povo voltou a reclamar, porque rapidamente esqueceram que Deus tinha aberto o mar para eles passarem. Nós somos assim. Deus já fez milagres e prodígios na nossa história, mas sabe o que eu e você muitas vezes fazemos? A gente esquece. Ou a gente atribui aquela graça maravilhosa de Deus a homens, a pessoas, e o coração de Deus vai se cansando com isso. O coração de Deus foi se cansando daquele povo, porque tudo que era graça, eles atribuíam a alguém, ou voltavam a reclamar. Então começaram a morrer, novas pessoas foram nascendo. Até o próprio Moisés não caminhou até o fim com o povo. Deus o recolheu, mas disse para ele: a partir de agora, Moisés, eu vou levantar um novo homem. Eu vou levantar uma nova pessoa. E o nome deste homem é Josué, filho de Num. É ele que eu vou levantar para levar o meu povo. E Moisés chega a ver a terra prometida, mas não vai atravessar. Deus falou: agora vai ser com Josué. E aqui tem algo maravilhoso que você não pode deixar passar desapercebido. Sabe o que é? Moisés é Moisés e Josué é Josué. Josué não é Moisés. Josué não tem a intimidade que Moisés tinha. Josué não falava com Deus face a face. E Josué sente temor, Josué sente medo por tamanha obra que estava sobre os seus ombros. Mas Deus, quando Ele quer levantar alguém, Ele não olha para a condição da pessoa. Não olha se a pessoa ela é boa de espada ou ela não é. Deus, quando Ele quer levantar alguém, Ele quer levantar. E neste caso, Deus levantou Josué, porque naquele momento ele precisava levantar um combatente. Muitas vezes dentro da nossa família, dentro da nossa casa, precisa ser levantado uma combatente, um combatente, alguém que é bom de espada, porque tem coisas na nossa vida que a gente precisa ir para o combate. Não dá para ficar assistindo sentado no sofá ou esperando a graça acontecer sobre a nossa vida sempre. Deus fala: Moisés é bom. Moisés é meu amigo, um intercessor maravilhoso, falava comigo face a face, mas para chegar na terra prometida, eu quero levantar alguém que é bom de espada, alguém que é bom de combate, alguém que não vai ter medo de inimigo e que se tiver que encarar, vai encarar de frente. Eu estou falando nesta noite que Deus está querendo levantar você, família de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Só que não se esqueça de uma coisa, guarda isso, um homem que vai estar aqui amanhã no congresso. Chegou o fim na sua vida, você, família de Deus, de levantar memorial de murmuração. Você que tem reclamado da sua vida, você que perdeu pessoas da sua casa e não consegue se libertar, você que pecou, você que errou e continua murmurando, reclamando, vivendo uma vida pequena, uma vida de tristeza, porque não se aceita, não se perdoa, vive debaixo de uma condenação. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: esse tempo vai passar na sua história, porque chegou a hora de você tirar a espada e ir para o combate. Deus levantou Josué e disse para Josué: Josué, seja forte e corajoso, esforça-te, Josué, porque quem vai te honrar sou eu. O povo era diferente, o povo era um povo novo. Deus levantou um povo no meio daquele deserto, um povo predisposto a adorar, um povo predisposto a amar, um povo predisposto a louvar e bendizer e agradecer ao Senhor. Josué foi levantado. Josué então caminha com o povo e o povo assume um compromisso com Josué, dizendo: aqueles que forem contra você, nós também atravessaremos eles na espada. E Josué assume aquele compromisso e vai. Josué caminha. E de repente, com que Josué se depara? Josué se depara com o Rio Jordão.
Naquele período o Rio Jordão também estava intransponível, não tinha como atravessar. Imagino eu que aqueles que estavam junto de Josué olharam para o Rio Jordão e, diferentemente daquele povo que reclamou, olhou para o Rio Jordão e disse: estamos diante do Rio Jordão. Lembremos das histórias que nós ouvimos dos nossos pais. Deus um dia abriu o Mar Vermelho, e eu sei que esse Deus tem poder para abrir esse rio também. Imagino eu o coração daquele povo que estava ali parado diante do Rio Jordão, observando o movimento do rio, dizendo: não dá para atravessar, mas se Deus quiser, Ele abre. Eu quero dizer na sua vida nesta noite, querido, tem coisas na sua vida, na sua história, que já não dá mais para atravessar. Mas se você tiver fé, se você não abandonar a sua fé, Deus vai abrir o Rio Jordão para você nesta noite. Se você não deixar de acreditar, o impossível na sua vida vai acontecer, porque Ele é poderoso para abrir Mar Vermelho, Ele é poderoso para abrir Rio Jordão, Ele é poderoso para operar na sua história até os dias de hoje. Se você crer, você vai ver a providência de Deus acontecer na sua vida neste final de semana, porque Ele é poderoso para fazer. Dá um glória a Deus e aplaude o Senhor, querido. O Rio Jordão está ali, o povo está aqui. Deus fala para Josué: é hoje que eu vou te honrar. Prepara-te, Josué, porque é hoje. Deus fala para Josué: peça aos levitas para vir com a arca da aliança sobre os ombros. E quando o sacerdote levita colocar o pé na água, o Rio Jordão vai se abrir, como aconteceu nos tempos atrás. Quando o sacerdote põe a planta do seu pé na margem do Rio Jordão, a palavra de Deus diz que abre uma parede na direita, e abre uma parede na esquerda, e abre um corredor para aquele povo. E Deus falou: vamos, Josué, porque hoje eu vou te honrar. Deixa eu dizer para você, família de Deus, e eu não vou me estender muito, que nós vamos adorar Jesus, mas eu quero dizer para você: Deus abriu o Rio Jordão para você, família. Deus abriu o Rio Jordão para você. Agora basta você acreditar e atravessar. Deus fala para Josué: manda os sacerdotes atravessarem com a arca da aliança. E eles começam a andar com a arca da aliança sobre os ombros. E quando eles chegam no meio do Rio Jordão, Deus dá uma palavra para Josué: reúne um representante de cada uma tribo de Israel. Eu não sei se você sabe, mas as tribos de Israel, para ter um exemplo, para você entender melhor, seria como os governadores dos estados do Brasil. Peça um representante de cada tribo, cada estado do Brasil, na verdade, né? Peça um representante de cada tribo, para que venha até o meio do leito do Rio Jordão aqui, no meio do Rio Jordão. E eles foram, e Josué deu a palavra que o Senhor falou ao coração dele: peça a cada um para pegar uma pedra e colocar sobre os ombros. Cada representante de tribo, a tribo dos levitas, a tribo de Simão, todas as tribos foram pegando pedra e colocando sobre os ombros. E foram caminhando à frente da arca da aliança. E Deus falou: Josué, a você eu vou te dar uma outra missão. Pega agora a você 12 pedras e coloca você uma por cima da outra no meio do Rio Jordão. E Josué obedeceu a palavra de Deus. Sabe por que Deus estava dizendo para Josué levantar um memorial de gratidão no meio do Rio Jordão? Porque existem milagres, existem prodígios que você nunca pediu, mas Deus já fez na sua vida. E esses milagres, eles não podem ser esquecidos. Existem orações do secreto que Deus já realizou na sua história e que muitas vezes nós esquecemos. Sabe por quê? Porque nós não levantamos um memorial de gratidão. E Deus disse para Josué: levanta. E quando o rio fechar, este memorial vai ficar no meio do leito, porque é a oração daquilo que faz no secreto. É a oração da revelação do secreto que ficou representada em gratidão no meio do Rio Jordão. E Deus disse: manda agora a arca da aliança andar. A arca da aliança começa a andar, e aqueles homens que estavam à frente começam a andar também. Quando eles atravessam o Rio Jordão, Deus fala: peça cada representante de tribo para colocar no meio do leito, do lado de fora da margem, melhor dizendo, do Rio Jordão,
a pedra. E eles foram depositando pedra por pedra do lado de fora do Rio Jordão. E Deus falou assim: aqui está um memorial. Todas as vezes que os seus filhos, que os seus perguntarem que pedras são essas, vocês vão dizer: essas pedras é para lembrar o dia que o meu Deus abriu o Rio Jordão para mim e para minha casa passar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, querida. Nesta noite é necessário que você levante um memorial de gratidão. Sabe para quê? Para quando os seus filhos perguntarem, para quando aqueles que duvidarem perguntarem: por que esse monte de pedra? Por que você levantou um memorial? Você vai dizer: é porque Deus um dia olhou para minha pequenez e agiu com poder na minha história e na história da minha casa. Assim aconteceu. O povo levantou, o povo glorificou. Josué estava do outro lado da mar, já estava em Canaã, já estava na terra prometida. Ele olhava, avistava Jericó, e de repente aparece um homem diante de Josué. Esse homem se apresenta, Josué vai na direção dele e diz: ó, quem és tu? És do nosso lado ou está contra nós? E este homem olha para Josué e diz: eu não estou contra, eu sou alguém do exército de Deus, eu sou o anjo do Senhor. A palavra de Deus diz que Josué se prostra com o rosto por terra. E este anjo do Senhor olha para Josué e diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. E agora você já entende o sentido disso. Josué tira as sandálias dos pés e oferta para aquele anjo. Estava assumindo um compromisso com o Senhor. Então nós chegamos em Jericó, e o que acontece em Jericó? Eu não sei se você sabe, mas as primeiras 6 voltas, uma volta por dia, era dada em silêncio. E esta volta em silêncio tem uma marca poderosa no coração da família. Sabe por quê? Porque a família girava em silêncio. Do outro lado estavam os inimigos olhando e dizendo: bando de maluco, bando de doido, não vai fazer nada não, vai ficar girando igual a cambada de doido. É o que muitas vezes você ouve, família de Deus, quando você vem para a igreja. O que você ouve, marido, quando você vem para a igreja? Você tem vontade de dar uma resposta, mas Deus fala: fique em silêncio, porque quem vai te honrar sou eu. Só gira, só faz a minha vontade, porque no dia certo eu vou ser a sua resposta. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer isso para você, querido. Você que tem sido humilhado, humilhada, você que é chicoteado. Muitas pessoas riem de você, zombam de você, porque você é uma serva de Deus, um servo de Deus. Fica tranquilo, caminhe em silêncio, porque no fim de tudo, quem vai te honrar é o Senhor. Pode aplaudir Ele, querido. E para terminar, depois de 6 dias, Deus falou: hoje é o dia, Josué. Dê 7 voltas hoje. Na 7ª volta, Deus fala: agora sim, manda os levitas tocarem o chofar. E manda o meu povo glorificar e gritar. Porque hoje é o dia que eu vou te honrar. E Deus, neste momento, pegou aquelas muralhas intransponíveis de Jericó e amassou ela. Deus nessa noite te trouxe aqui, e eu vou terminar dizendo isso, para amassar as muralhas da sua vida, derrubar a muralha do vício, a muralha do ódio, a muralha da traição, a muralha do adultério, a muralha do alcoolismo, a muralha da mentira. Porque a partir de hoje, Deus pede a você: levanta um memorial de gratidão para mim, porque quem me honra nunca deixará de ser honrado, porque eu sou o Senhor. Pode aplaudir o Senhor, querido. Vai ficando de pé, meu irmão. Vai ficando de pé. Feche um pouco seus olhos e vamos começar a preparar o nosso coração para adorarmos Jesus nesta noite. Feche um pouquinho seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração.
Feche um pouquinho seus olhos, querido. Põe a mão sobre o seu coração agora, só você, individualmente. Levanta no interior do seu coração, antes de Jesus entrar, o memorial de gratidão aí. Nós temos o costume de só pedir a Jesus. Faz isso, faz aquilo, e aquilo que Ele já fez. Que memorial que você tem levantado aí? Um memorial de murmuração? Ou um memorial de gratidão? Deus abriu o mar vermelho para aquele povo e o povo reclamou. Deus abriu o rio Jordão para aquele povo e o povo glorificou. Cabe a você nesta noite escolher a quem você quer servir. Olha dentro de você quantos milagres e prodígios que você nem pediu e Deus fez e você atribuiu a homens. Deus quer levantar uma tenda na sua vida, querida. E quando nós falamos que Deus quer levantar uma tenda, nós estamos falando uma tenda de graça, uma tenda de gratidão, porque Ele é poderoso para fazer milagres e prodígios. Queria convidar você a soltar a sua voz no Espírito Santo. Solta a sua voz, vai. Jesus está vindo, querido, querida. Não olhe para Ele só com a intenção de pedir algo, também. Foi? Mas olha para Ele também, levantando memoriais de gratidão a Ele. Porque findados os dias, só restará Yeshua. Isso. Quando chegar o grande dia, só restará Yeshua. Só restará memoriais de gratidão. Só restarão homens e mulheres, famílias gratos, que reconhecem a beleza e a presença maravilhosa dele. Erga seus braços agora em nome de Jesus. Erga seus braços. Adoro cantar seu nome, adoro cantar seu nome, Yeshua, Yeshua. Adoro cantar seu nome, vai. Adoro cantar seu nome, adoro cantar seu nome, Yeshua, Yeshua. Canta, adoro cantar seu nome, vai. Adoro. Ei! Yeshua. Essa é a canção daqueles e daquelas que levantam memorial de gratidão, vai. Adoro cantar seu nome, vai. Adoro cantar seu nome. Adoro cantar seu nome, Yeshua, 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 vai. Adoro cantar seu nome. Adoro cantar seu nome, Yeshua, Yeshua. Adoro cantar seu nome, adoro cantar seu nome, Yeshua, Yeshua. Adoro, adoro cantar seu nome, adoro cantar seu nome, Yeshua, Yeshua. Prepara o seu coração agora em nome de Jesus. Vai ficar só o piano, baixinho. Jesus está chegando, teremos a ministração do shofar. As muralhas vão cair e Jesus vai entrar na sua vida. Amém, querido, querida.